O celular dele vibrava sem parar sobre a mesa quando liguei. Ele não tinha atendido, porque simplesmente não estava com o telefone. A tela acendeu diante dos meus olhos, revelando uma mensagem recente com um endereço que eu nunca tinha visto antes. Algo dentro de mim apertou. Não pensei duas vezes. Peguei as chaves, saí às pressas e dirigi até lá com a respiração presa. Quando parei em frente ao lugar indicado e toquei a campainha, a porta se abriu e o que vi me deixou completamente atônita. Bem-vindos. Escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. O velho ônibus chacoalhante avançava lentamente pela estrada de terra vermelha. Os passageiros suados e inquietos faziam uma só oração: que ele não parasse no meio do caminho entre a cidade e o vilarejo. Faltavam ainda uns 25 quilômetros para o destino, e o trecho de volta até a cidade era ainda maior. Lá fora, o calor sufocante batia forte, e dentro do ônibus as janelas abertas mal ajudavam. Ana já não conseguia conter o desconforto. Ao ver o filho de 13 anos vermelho de calor, tirou o lenço que carregava e passou no rosto dele. Abriu mais os botões da blusa, sentou a filha de 4 anos no colo e a acomodou contra si, fazendo vento com um folheto que havia encontrado no assento. O humor da mulher não poderia estar pior. No dia seguinte, seria Réveillon. Pessoas normais estariam correndo pelas lojas naquele momento, comprando presentes e alimentos para a ceia. Ela, por sua vez, estava viajando com os filhos para uma casinha no interior que 12 anos atrás o marido havia herdado do pai. A família chamava aquele lugar de brincadeira de sítio e costumava passar pelo menos um mês lá todo o verão. No inverno, raramente iam até lá, e Ana estava muito preocupada com o fato de o ventilador de teto, já bem velho, não dar conta do recado. Ela temia não conseguir refrescar a casa, mas ficar no apartamento da cidade era algo que não queria nem podia fazer. Nos últimos tempos, o marido havia se tornado completamente insuportável. E pensar que, poucos anos antes, ela se considerava a esposa e mãe mais feliz do mundo. As rápidas mudanças no caráter e no comportamento de Paulo, que tinha 40 anos, haviam começado um pouco mais de 4 anos atrás. Coincidência ou não, ele mudou radicalmente após ser promovido de simples vigilante para chefe do departamento de segurança de uma empresa onde trabalhava, sendo que antes havia sido integrante das forças de segurança do Estado. Nessa mesma época, Paulo recebeu as chaves de um apartamento de 3 quartos. O homem pareceu trocado. De repente, passou a se ver não apenas como chefe de família e provedor, mas como um verdadeiro benfeitor, merecedor não só do amor e da gratidão dos familiares, mas também de cuidados e reconhecimento especiais. Não bastava a Paulo que a esposa o elogiasse e agradecesse constantemente, ou que diante dos filhos ela frequentemente falasse sobre o pai maravilhoso que tinham, como era respeitado e valorizado no trabalho. Afinal, não teriam lhe dado um apartamento tão bom, nem o teriam nomeado chefe de outra forma. Naquela época, Ana admirava sinceramente o marido e era verdadeiramente feliz, até que um dia, durante o almoço, Paulo disse de repente: "Aninha, meu pai tinha razão quando dizia que homem deve casar depois dos 30. Por que fui constituir família aos 25? Não entendi", disse Ana, visivelmente incomodada. "O que você quis dizer com isso? Está arrependido de não ter aproveitado mais a vida?" "Não é só isso. Agora percebo que poderia ter sido mais inteligente com a minha vida. O apartamento é uma coisa pequena. Com minha capacidade poderia ter chegado muito mais longe." Ana ficou desconcertada. Do jeito que Paulo falou, ficava claro que ele estava insatisfeito com a vida que tinha construído, e essa insatisfação estava relacionada ao casamento precoce e, portanto, à própria família. A partir daí, as queixas do marido em relação à vida e à família foram crescendo como uma bola de neve. A culinária de Ana já não agradava mais ao homem, embora antes ele a considerasse uma excelente cozinheira. Os filhos lhe pareciam pouco inteligentes e mal educados, embora o próprio Paulo pudesse aprender com o filho mais velho,
Não apenas boas maneiras, mas também como cumprir a palavra dada. Paulo vivia esquecendo as promessas que fazia. Buscar legumes na feira, ou comprar graxa para sapatos, pagar as contas do apartamento ou ir à festa junina da filhinha, embora sempre jurasse solenemente que faria exatamente tudo o que a esposa pedisse. Em determinado momento, Ana percebeu que a família havia deixado de interessar ao marido. Havia algo mais importante para ele agora: a ambição de fazer carreira, conquistar poder de verdade e ganhar prestígio junto aos superiores. Ela não entendia que tipo de carreira o marido almejava, já que ele não tinha formação técnica necessária para avançar na indústria onde trabalhava. E na área de segurança, já havia chegado ao teto. Não havia cargo mais alto na fábrica do que chefe de segurança. Quando a mulher tentava entender o que o marido queria, Paulo não a incluía em seus planos. Dizia que ela não seria capaz de compreendê-lo. Com o tempo, Ana foi deixando de levar ao marido os problemas da família, carregando tudo nas próprias costas e deixando de tentar entrar na vida íntima dele. Via que o marido não queria compartilhar com ela os seus sonhos para o futuro. Ana estava tão mergulhada nos próprios pensamentos sobre o marido que, quando as pessoas ao redor começaram a se mexer e a se levantar dos assentos, ela demorou a entender o que estava acontecendo. O ônibus finalmente havia chegado ao vilarejo. Ela ajeitou a blusa, entregou ao filho as 2 sacolas grandes com pertences, pegou a filhinha sonolenta no colo, agarrou a mala pesada e desceu do ônibus. A família havia saído da cidade de manhã cedo. No município vizinho, fizeram baldeação, embarcaram no ônibus local e só agora, completamente esgotados pelo calor, chegaram ao pequeno vilarejo. "Mãe, vamos logo, estou morrendo de calor", disse o filho em tom de lamento. "Vamos, Toninho, mas vamos andar bem rápido para pegar uma brisa." "Não estou sentindo os pés de tanto andar com esse calor." Uns 10 minutos depois, chegaram ao destino e entraram na casinha abafada. "Ninguém tira o tênis", avisou Ana, instalando as crianças o mais perto possível do ventilador na cozinha. Ligou todos os ventiladores da casa e abriu todas as janelas. Em poucos minutos, uma brisa passava pelos cômodos. Ana explicou às crianças que a casa demoraria uns 40 minutos para refrescar, e só então poderiam descansar com mais conforto. Ela colocou água para gelar na geladeira e começou a pôr à mesa. Os alimentos a família havia trazido de casa. "Mãe, a gente vai ficar aqui todas as férias?" perguntou o filho carrancudo. "Não sei, Toninho", respondeu a mãe sem jeito. "Depois do Réveillon ligamos para o papai, vemos como ele está, como está o humor dele, e aí a gente decide junto se voltamos para casa ou ficamos aqui uns dias." "Mãe, estou entendendo direito?" perguntou o filho, olhando para ela com seriedade de um jeito adulto. "O papai não precisa mais de nós. Ele preferiu os convidados à própria família." Ana esforçou-se para dar ao rosto uma expressão despreocupada e disse ao adolescente que ele estava enganado. Explicou que o papai tinha um trabalho muito responsável e difícil, que ficava muito cansado, e por isso precisava de silêncio, paz e descanso. Como a família era grande, em casa nem sempre havia tranquilidade. Por isso ela havia decidido levar as crianças para o Réveillon no sítio, para que o papai pudesse descansar em paz. Antônio olhou para a irmãzinha, depois para a mãe, e disse com dureza: "Mãe, essa história de silêncio e descanso você conta para a Clarinha. Para mim, não precisa inventar. Com certeza os amigos de ontem do papai continuam comemorando os sucessos dele lá em casa. Não me surpreenderia nada se os vizinhos chamassem a polícia depois da nossa saída por causa da música e do barulho. E você diz que o barulho o incomoda." Ana reconheceu que o filho tinha toda a razão. Ela havia tomado a decisão de levar as crianças para o sítio depois que, no dia anterior, o apartamento havia se enchido de colegas e amigos do marido. Paulo os havia convidado para comemorar o ano que havia terminado bem. Naquele dia, a chefia o havia destacado numa reunião, dizendo que, desde que Paulo assumira a segurança, seus subordinados passaram a trabalhar com muito mais eficiência do que antes. Nenhum objeto proibido havia entrado nas dependências da fábrica,
Nenhum funcionário havia sido admitido embriagado ou com bebida escondida. Situações de conflito, que às vezes ocorriam na empresa, eram tratadas pela segurança com rapidez fulminante, o que fez com que nunca fosse necessário acionar as autoridades ou uma ambulância. Tudo isso era acreditado a Paulo. A chefia não se limitou a palavras e o presenteou com um bônus generoso. Satisfeito consigo mesmo e com a vida, Paulo contou isso à esposa na noite anterior, quando voltou do trabalho. Em seguida, pediu que ela preparasse a mesa rapidinho, avisou que em 1 hora chegaria gente. Ele havia convidado seus melhores subordinados e 3 amigos para jantar e comemorar o ano de sucesso. A festa foi barulhenta e animada. Perto da meia-noite, Ana lembrou ao marido que estava na hora de dispensar os convidados. As crianças precisavam dormir, e ela também não se importaria de descansar. "Você tem o dom de estragar meu humor", murmurou Paulo, olhando para a esposa com antipatia, sem esconder a irritação. "Será que não mereço um festejo? Trabalho como um escravo, e em casa você também não me deixa relaxar." As últimas palavras do marido ofenderam Ana. Ela declarou em tom firme que a família não iria atrapalhar a festa dele e os amigos. Por isso, de madrugada, partiria com as crianças para o sítio. Paulo mudou imediatamente de expressão e disse com entusiasmo: "Nossa, Aninha, que ideia ótima! Que esperta você é!" A mulher arrependeu-se na mesma hora de ter falado por impulso, mas o marido não a deixou abrir a boca. Perguntou logo em tom solícito: "Quer que eu ajude a fazer as malas para o sítio? No dia de Réveillon eu mesmo vou buscar vocês com o carro do serviço. Ele é um jipe, aguenta qualquer estrada. Não vai se importar com os buracos da estrada de terra." Depois da meia-noite, parte dos convidados de Paulo foi embora. Alguns ficaram para dormir lá. Eram quase 3 da madrugada quando Ana terminou a faxina e começou a preparar as malas para a viagem ao sítio. De manhã cedo, preparou o café da manhã para Paulo e os hóspedes que haviam dormido no apartamento. Desejou ao marido, que acabara de acordar, um bom descanso com os amigos. Em seguida, ela, o filho e a filhinha foram para o terminal rodoviário para pegar o ônibus até o município vizinho, onde precisariam fazer baldeação para o ônibus do vilarejo. E agora, sentada diante do ventilador que girava na casinha do sítio, Ana pensava na bagunça que a turma do marido deixaria depois de comemorar o Réveillon. Ela não tinha a menor dúvida de que a festa só terminaria no dia seguinte. Afinal, quase todos os subordinados de Paulo eram de outras cidades e moravam no alojamento da fábrica. Dificilmente recusariam o convite dele para receber o Ano Novo em sua casa. Portanto, ela não alimentava grandes esperanças de que o marido se daria ao trabalho de buscá-las no dia seguinte, como havia prometido. 2 horas se passaram antes que a casa ficasse minimamente fresca. Ana deixou as crianças e foi correndo até a casa dos vizinhos. A senhora idosa criava galinhas e vendia ovos caipiras. Ana queria comprar alguns ovos para o jantar. Ana, a aposentada, se surpreendeu ao ver a vizinha exausta na porta de casa. "Decidiram passar o Réveillon no sítio?" "Sim, dona Elsa", sorriu Ana com esforço. "Se não ficarmos sufocando de calor, talvez fiquemos com as crianças uns dias, talvez até as férias todas." "O Paulo também veio?" perguntou a vizinha idosa. "Ele tem um trabalho muito pesado, cansa muito", começou Ana a explicar a ausência do marido. "Está sempre sem dormir direito. Decidi deixá-lo por uns dias para que as crianças não façam barulho nem perturbem." A senhora idosa não precisava de nenhuma explicação. Olhou para Ana com compaixão e começou a contar as novidades do vilarejo. Quando Ana se preparava para ir embora, a vizinha ofereceu: "Não deixe as criancinhas passando calor. Venham dormir aqui comigo." "Meu velho só chega amanhã de manhã do plantão. Ele arrumou um emprego de vigia numa fazenda há pouco tempo." Ana agradeceu pelos ovos e pelo convite para pernoitar e foi embora. O humor ficou ainda pior do que estava antes. Ana percebeu que não havia conseguido convencer a vizinha de forma convincente sobre o motivo pelo qual haviam chegado sem Paulo. A perspicaz moradora do vilarejo, mesmo sem explicação, havia entendido que as coisas entre Ana e o marido não estavam bem.
Por mais estranha que parecesse a situação, 2 horas depois a casa estava bem mais fresca. Ana e o filho trouxeram um colchonete da sala para perto do ventilador e os 3 se acomodaram juntos. A noite passou tranquila. Mãe, não consigo ver o que é aquela coisa estranha perto do nosso portão, perguntou Antônio ao acordar de manhã, tentando enxergar pela janela embaçada de umidade. Ana estava cortando legumes, prestes a jogá-los no caldo saboroso e perfumado que borbulhava no fogão. Ao ouvir a pergunta do filho, foi até a janela, mas também não conseguiu identificar o que estava escurecendo ali. Provavelmente o vento trouxe algum saco ou pedaço de papelão, respondeu ela. Vou lá fora pegar água no poço, dou uma olhada. A mulher se vestiu, calçou as sandálias e saiu para o quintal. Encheu rapidamente um balde de água, colocou na varanda e, sem pressa, foi até o portão e saiu para a rua. Antônio a observava o tempo todo pela janela. Ele a viu começar a mexer com a sandália naquilo que sobressaía do mato alto. Depois ela se abaixou, olhou assustada para o filho que estava colado na janela e começou a acenar insistentemente, chamando-o para perto dela. Antônio jogou a camiseta nos ombros, calçou as sandálias e saiu correndo. Ao chegar perto dela, viu que deitado na sombra de um arbusto, quase escondido pelo mato, havia um cachorro completamente prostrado. O animal ofegava pesadamente, com a língua para fora e os olhos semicerrados. Era evidente que sofria com o calor intenso e estava gravemente desidratado. Vai buscar ataduras e uma manta do quarto, rápido! Gritou Ana para o adolescente. Ele correu para dentro e em 1 minuto trouxe à mãe o que ela havia pedido. Ana se abaixou sobre o cachorro e, com cuidado, amarrou a focinheira com as ataduras. Mesmo prostrado, o animal poderia reagir por instinto ao ser movido, e ela não queria arriscar. Em seguida, ela e Antônio colocaram o cão sobre a manta e o arrastaram até a escada da entrada. Depois a mãe pegou 2 cantos da manta. Antônio pegou os outros 2, e juntos levantaram o cão grande e pesado, carregando-o com dificuldade para dentro de casa. O cão estava completamente exausto. Deitou no chão fresco sem reagir, respirando com dificuldade, mal piscando os olhos. Ana rapidamente preparou uma solução de água morna com um pouquinho de sal e açúcar, como havia visto numa postagem de primeiros socorros para animais, e aproximou a tigela do focinho do cão, tendo antes retirado a atadura. O animal esticou levemente o pescoço, mas não bebeu. Ana molhou a própria mão e umedeceu o focinho dele com delicadeza, tentando estimulá-lo. O cão não reagiu de imediato. Mãe, disse Antônio, lembra que o meu amigo Rodrigo tem um labrador? Aquele que ele trouxe aqui umas 2 vezes. Claro que lembro. Tem um apelido bem esquisito. Farofa? É, mãe. Pois bem, a farofa não permitem comer da mão de estranhos nem pegar comida no chão. Ela é muito inteligente, não aceita nada de ninguém, só dos membros da família. Será que esse cão foi criado assim também? Ana concordou que essa era uma possibilidade, mas ponderou que no estado em que o animal se encontrava, desidratado e exausto, mesmo um cão bem treinado poderia recusar alimento por puro esgotamento. O que ele mais precisava naquele momento era de descanso no fresco e de que seu organismo se recuperasse aos poucos. Ana decidiu ir até a dona Elsa para perguntar se ela conhecia o dono do animal. Fotografando rapidamente o hóspede inesperado, Ana correu até a vizinha. Dona Elsa examinou a foto com atenção e disse: "Que cachorro bonito! Aqui no vilarejo, com certeza ninguém tem um assim." Mas a vizinha logo se lembrou de que no verão e no outono, caçadores vinham até os rios e represas da região atrás de patos, e quase sempre traziam exatamente esse tipo de cão. Além disso, recentemente o marido dela havia visto um par desses animais perto da fazenda onde trabalhava. Os caçadores disseram que nessa estação, os cães correm pelos campos e matas em busca de caça miúda, farejando rastros pelo mato. Sem os cães, eles nunca encontrariam a caça sozinhos. Quando Ana voltou para casa, aguardava uma boa notícia. O cão havia começado a lamber devagar a água da tigela. Ainda estava prostrado, mas a respiração era um pouco menos ofegante.
De tempos em tempos, erguia a cabeça com esforço para beber alguns goles, depois tornava a pousar o focinho no chão. Hannah não sabia o que fazer com o cachorro. Colocá-lo de volta para fora seria condená-lo. Era preciso descobrir o quanto o animal havia sofrido. Mas como fazer isso, ela não tinha a menor ideia. Uma coisa era clara: o cão precisava urgentemente de ajuda. Ela e Antônio decidiram tomar um café da manhã rápido, depois buscariam na internet o que fazer para ajudar um cão naquele estado e tentariam encontrar o dono. Só perto do meio-dia, Ana se deu conta. Era véspera de Réveillon e precisava se preparar ao menos um pouco para a virada. Temperou o frango que havia trazido, pendurou na cozinha uma guirlanda colorida com a qual a filha tanto havia sonhado. Os presentes para as crianças ela havia trazido de casa, assim como os doces. Portanto, tudo estava pronto para uma celebração modesta. Ajudando a mãe a pendurar a guirlanda, Antônio disse com firmeza: "Mãe, não pense em ligar para o pai. Não para cumprimentá-lo, não para perguntar como ele está. Quero ver se ele vai lembrar sozinho que tem família. Meu filho, não se pode ser assim. Seja mais compreensivo com ele. Por mais que seja o nosso pai, ele se esforça muito para que tudo fique bem na nossa família." Ana se arrependeu imediatamente de ter dito aquilo ao filho. Antônio a olhou de um jeito que ela entendeu. O filho sabia algo sobre o pai que ela desconhecia. Ela ficou com medo e não se atreveu a perguntar o que significava aquele olhar assustador. A imaginação fértil dela logo sugeriu duas hipóteses. Ou o marido estava fazendo algo ilegal no trabalho e era por isso que andava tão cansado, ou a questão era pessoal. Talvez tivesse dívidas em aberto, ou talvez tivesse descoberto alguma doença grave. Ou então estava sendo chantageado por invejosos. Não era à toa que Paulo havia se tornado tão impulsivo e nervoso. A mulher cansou de se tranquilizar e decidiu que o olhar irritado do filho significava apenas uma coisa: o menino estava simplesmente insatisfeito com o próprio pai. Em seguida, ela se voltou para o assunto do cachorro, dizendo a Antônio que ia ligar para uma clínica veterinária, enquanto ele procurasse na internet sites onde anunciavam animais desaparecidos. Talvez o dono já estivesse à procura do coitado. Ana ligou para o veterinário. Descobriu que o exame do cão custaria caro. Como o dinheiro estava curto, a clínica veterinária estava fora de cogitação. Nesse tempo, Antônio tirou uma boa foto do animal e publicou vários anúncios sobre o achado em sites especializados. Ele também já havia descoberto que o hóspede deles era da raça braco-alemão, um cão de caça sensível ao calor intenso e ao estresse físico. Estava claro, quanto mais cedo o dono fosse encontrado, mais cedo poderia cuidar do seu animal e, mais importante, levá-lo ao veterinário. O Réveillon se mostrou mais alegre do que Ana esperava. Às 11h30 da noite, bateram à porta. Ela abriu. Na soleira estava Papai Noel. Ele trouxe presentes de doces para Clarinha e Antônio. Ana reconheceu imediatamente o visitante pela voz. Era o vizinho, marido de Dona Elsa. Depois de entregar os presentes, ele sussurrou para Ana que a esposa já havia posto a mesa para 5 pessoas, contando com ela e as crianças. Portanto, em 5 minutos era para todos irem lá fazer uma visita. O Réveillon foi celebrado com uma mesa farta e deliciosa. E o velho dono da casa, de bom humor, fez o possível para alegrar os convidados. Quando voltaram para casa 1h30 depois, o cão dormia profundamente, estendido perto do ventilador. Ana ficou acordada até às 3 da madrugada, esperando uma ligação do marido. Mas Paulo nunca telefonou. De manhã acordou porque Antônio já estava cuidando da casa. O menino havia ligado todos os ventiladores e posto para amornar a tigela de caldo do cachorro, pois o animal já havia se levantado algumas vezes sobre as patas, ainda com esforço, mas com mais firmeza do que na véspera, e olhava com algum interesse para a mesa, onde Toninho cortava fatias de pão com queijo para o café da manhã da família. "Mãe, durma mais um pouquinho", sugeriu o menino. "Vou levar o cachorro para fora por 1 minutinho, depois o alimento, e aí a gente toma café tranquilo." O papai não ligou.
A mãe perguntou só para ter certeza. Você acha que ele ainda se lembra de nós? Disse Antônio, com um sorriso que tinha mais amargura do que ironia. Ana notou aquela expressão no rosto do filho. Não era raiva pura, mas algo mais fundo. Uma decepção que ele ainda não sabia muito bem como carregar. Ela se levantou e se aproximou dele. Meu filho, você não quer me contar alguma coisa? Você está reagindo de forma muito intensa a tudo que se refere ao pai. Ele te magoou de alguma forma? Antônio hesitou por um instante e por um segundo pareceu que iria ceder, mas então endureceu o olhar e disse: Sim, ele me magoou, mas não vou me queixar, vou superar. Só não me pergunte nada, não quero explicar nada. É que fiquei muito decepcionado com ele. Ele se acha um homem de verdade, mas eu acho que ele é um... Antônio, não quero ouvir mais isso da sua boca, disse Ana indignada. Nem eu nem o papai somos santos. Podemos cometer erros, mas isso não significa que é preciso nos chamar de coisa ruim. Logo você vai dizer também que eu sou alguma coisa. Mãe, mesmo que você cometa 1 milhão de erros, eu nunca vou te chamar de coisa ruim, declarou o adolescente com convicção. Você é muito boa, honesta e eu te admiro muito. Eu entendo que você não é feliz com o pai. Hannah queria argumentar com o filho, dizer que as coisas com o pai tinham ficado um pouco tensas depois que ele virou chefe, mas que antes daquele momento ela se sentia a mulher mais feliz do mundo. Antônio, porém, foi mais rápido. Ele se aproximou da mãe e disse: Mãe, você sempre diz que amor nunca é demais. Você está errada, mãe. Amor pode ser demais. Se você tratasse o pai como ele te trata, estaria tudo bem na nossa família. Mas você trata ele como se fosse uma criança pequena. E aí ele imaginou que é o dono do mundo, que todos lhe devem tudo. Ana entendeu que Antônio também tinha restrições em relação a ela, mas não conseguia entender a essência delas. Decidiu conversar com Antônio quando ele estivesse de bom humor. Antônio alimentou o cachorro. Naquele dia ele comeu com muito mais vontade, lambendo a tigela até o fundo. Depois disse que de manhã havia examinado o cão com cuidado e parecia que as patas estavam inchadas, provavelmente pelo esforço sob o calor. Era preciso encontrar o dono logo para que ele o levasse ao veterinário. Antônio verificou todos os sites onde havia publicado o anúncio sobre o cão encontrado, mas não havia nenhuma resposta. Ninguém havia reconhecido o animal e ninguém o estava procurando. À tarde, Ana deu uma caminhada curta com a filhinha enquanto Antônio ficou no notebook conversando com os amigos. O primeiro dia do ano estava chegando ao fim e Paulo ainda não havia ligado nem cumprimentado a família pelo feriado. Quando as crianças adormeceram, uma tristeza tão grande pesou sobre Ana que dava vontade de chorar em voz alta, mas nem isso ela podia se dar ao luxo de fazer, pois as crianças dormiam ao seu lado. Nos últimos anos, ela havia se acostumado a esconder das pessoas próximas o que sentia por dentro. Ficava sempre se convencendo de que precisava ser forte, já que era responsável pelo bem-estar da família. E assim, ela se esforçava como podia para manter esse bem-estar. Na tarde do dia 2 de janeiro, Ana anunciou para as crianças que no dia seguinte voltariam para casa. Os alimentos trazidos de casa estavam quase acabados e não havia dinheiro para o mercado. O humor de Ana estava péssimo. Além de o marido não ter telefonado nenhuma vez em todos esses dias, agora havia surgido um novo problema. O cachorro. O que fazer com ele? Ana não tinha coragem de jogá-lo para fora. O cão era doméstico, obediente e tranquilo. Colocá-lo para fora seria abandoná-lo à própria sorte. Mãe, não precisa quebrar a cabeça, disse Antônio com firmeza quando Ana começou a especular sobre o futuro do cachorro. Já resolvi tudo. A mãe olhou para o filho com surpresa. Nos dias que haviam passado no sítio, algo em Antônio havia mudado. Não de repente, mas de forma gradual, quase imperceptível. O menino que havia embarcado no ônibus ainda carregava muito do garoto despreocupado de sempre. Mas as conversas difíceis, os silêncios e a ausência do pai haviam deixado marcas visíveis. Ele estava mais quieto, mais atento, mais cuidadoso com as palavras, como se tivesse envelhecido alguns meses em poucos dias.
O que você quer dizer? Perguntou ela ao filho. Antônio respondeu que em 2 dias havia pesquisado bastante sobre o assunto de animais perdidos e descobrido que, se o dono demorar a aparecer, o cachorro ou o gato pode simplesmente ser dado de presente para alguém. Ele até descobriu que cães jovens, de trabalho e de caça, são adotados com muito prazer. Mãe, não vou dar nosso cachorro para qualquer um, tranquilizou Eliana. Vou encontrar um bom caçador e dar para ele. Pode concordar, e por enquanto ele fica em casa alguns dias ou semanas. Ana entendia que não havia outras opções, então teve de concordar com o filho, mas acrescentou que seria Antônio quem o levaria para passear sozinho e que talvez conseguissem convencer o pai a pagar a consulta ao veterinário. Na véspera do jantar, Antônio continuava sentado no notebook vigiando os celulares dele e da mãe. Ele não os queria deixar de vista, para que a mãe não tivesse a ideia de ligar para o pai primeiro. Ana foi passear com Clarinha. Uns 15 minutos depois que elas saíram, o celular da mãe tocou. Antônio atendeu e ouviu uma voz masculina impaciente que ele não conhecia. "Posso falar com Ana ou Antônio?" perguntou o homem. O adolescente entendeu na hora que era alguém ligando pelo anúncio, já que no texto ele havia deixado o número de telefone com a instrução de perguntar por Ana ou Antônio. "Sou eu, Antônio", disse o menino. "E o senhor é quem?" "Sou Gustavo. Estou ligando pelo anúncio. O meu bravo está com vocês." "Que bravo?" perguntou o menino desconfiado. Nessa altura ele já havia lido bastante sobre o assunto e descobrido que às vezes aparecem golpistas atrás de cães de raça, fingindo ser os donos para depois vender o animal. Por isso, o adolescente decidiu que não custa ser cauteloso. "É o meu cão", disse com impaciência o desconhecido, com uma voz grave. "Me dê o endereço, já vou aí." "Pode anotar", disse Antônio com seriedade. "Mas aviso, se o cachorro não reconhecer o senhor não o leva." Na linha ecoou uma gargalhada alegre e o homem disse: "O cachorro vai me reconhecer, pode ter certeza." E bateram à porta. Na soleira estava um homem grande, vestido de forma completamente inadequada para o calor. Calça jeans, camisa fechada e boné. Mal o visitante cruzou a soleira, o cão, que havia passado o dia inteiro praticamente imóvel, se levantou de um salto e disparou em direção a ele, latindo de alegria, como se o encontro com o dono tivesse devolvido de uma vez todas as forças que o calor lhe havia roubado. O homem ergueu o pesado amigo de 4 patas e começou a acariciá-lo, enquanto o cão gania de êxtase e rodopiava nos braços do dono como um peão, arriscando cair no chão. Não restava a menor dúvida de que o cão havia encontrado o seu querido dono. Antônio sorria. Estava feliz por o cão ter sido encontrado, mas com muita pena de que logo o levariam embora. O menino havia se apegado a ele. Às escondidas da mãe, dava pedaços de queijo ao bravo, se contentando apenas com o pão dos próprios sanduíches. O homem pousou o cachorro no chão e perguntou: "Tem algum adulto em casa?" "Não, estou sozinho", respondeu o menino. "Minha mãe foi passear com minha irmãzinha." "Tudo bem, sem problemas", disse o homem sem tirar os olhos do cachorro. "A gente resolve mesmo sem a mãe. Espero que você e sua mãe já tenham conversado sobre quanto querem pelo resgate do meu cachorro. A gente não salvou ele por dinheiro. Salvamos porque ele estava passando muito mal e ia piorar se a gente não o tivesse trazido para dentro." O homem deu uma gargalhada sonora e depois disse que queria recompensar o adolescente e a mãe por terem salvado o cachorro e pediu que o menino ligasse para a mãe para combinar o valor. Antônio explicou que não havia permitido que a mãe levasse o celular para ela não ter a ideia de ligar para o pai. E acrescentou que haviam salvado o cachorro sem interesse em dinheiro e que de forma alguma eram miseráveis. O homem declarou que não podia ir embora assim e que esperaria a dona da casa para agradecer pessoalmente. "O senhor quer tomar um suco?" perguntou Antônio ao visitante. "Aceito com prazer", respondeu o homem. "Passei quase o dia todo andando de sítio em sítio, procurando o bravo. Meia hora atrás um amigo me ligou dizendo que havia encontrado um anúncio na internet com o meu bravo neste vilarejo. Vim correndo."
A estrada de terra aqui não está em boas condições, mas o meu jipe passa por tudo. Mesmo assim, preferi deixar o carro no começo da estrada de terra e vim a pé até aqui para não arriscar num trecho que eu não conhecia. Estou cansado e com sede. Um suco gelado vai bem. Antônio logo pôs à mesa, serviu o suco e, com pesar, comunicou ao visitante que, além de 2 bolachinhas ao suco, nada mais tinha para oferecer. Explicou que haviam vindo para o sítio por alguns dias e as provisões já haviam acabado. Disse que a mãe havia prometido trazer pãozinho do mercado, mas que não havia mais dinheiro. Só tinham o suficiente para as passagens de volta. O homem olhou com atenção para o adolescente e disse que não estava com fome mesmo, queria só tomar algo gelado. Enquanto esperavam Ana e a filhinha voltarem do passeio, o visitante fez perguntas a Antônio sobre a família. Perguntou por que não haviam levado o pai junto para o Réveillon no sítio. Pelas respostas do adolescente, percebeu que ele tinha uma opinião muito negativa sobre o pai, embora não revelasse os detalhes das relações familiares. O visitante já tomava o 3º copo de suco quando Ana voltou do passeio com a filhinha. A mulher entendeu imediatamente que se tratava do dono do cachorro, pois o animal estava deitado aos pés do homem, sem tirar os olhos dele. O cão apenas abanou levemente a cauda ao ver Ana entrar. O visitante se levantou imediatamente e se apresentou. Olá, meu nome é Gustavo. Vim esperá-la para agradecer pelo Bravo. Para mim, ele não é apenas um cão de caça. O Bravo é meu verdadeiro amigo. Na verdade, não, estou errado. O Bravo é a minha família. Quase enlouqueci enquanto o procurava. Ana se sentou à mesa e perguntou com curiosidade como um cão tão inteligente e obediente havia conseguido se perder. Gustavo contou que ele e amigos em 3 carros foram caçar. Pararam num posto de gasolina para abastecer. Os 3 cachorros foram tirados dos carros, enquanto os veículos eram abastecidos. Então o Bravo foi até o carro do amigo, que disse que levaria o cão com ele para que o filhote jovem não ficasse sozinho no carro. Ninguém percebeu que o Bravo havia se afastado do carro imediatamente. O amigo pensou que o cão havia voltado para Gustavo, e Gustavo tinha certeza de que o Bravo estava junto ao filhote no carro do amigo. Mas filhotes vão para a caça? Perguntou Toninho, surpreso. O filhote que estava conosco já tinha 8 meses, explicou Gustavo. É o momento certo para começar a acostumá-lo. Por enquanto, não ajuda muito, mas que vá aprendendo com os mais velhos. Conversaram mais um pouco sobre caça, e Gustavo foi ao ponto principal. Ana, me perdoe, mas não posso ir embora sem recompensá-la. Vocês salvaram um membro da minha família. Diga o que posso fazer por você. Ana suspirou fundo e disse: o que mais me preocupa é como vamos chegar à cidade amanhã de manhã. A vizinha disse que de dia o ônibus ficou parado 2 horas no meio da estrada. O motor morreu e todo mundo ficou esperando outro transporte ser mandado. Tenho medo que meus filhos sofram demais nessa viagem. Se o senhor pudesse nos levar até o terminal rodoviário amanhã, não precisaríamos de mais nada. Gustavo ficou em dúvida por um instante. Queria ir para casa o quanto antes e estava disposto a dar dinheiro para a família chamar um táxi. Mas sabia que naquela estrada de terra, em mau estado, dificilmente um carro comum chegaria sem problema até o vilarejo. O jipe não teria dificuldade, mas ele havia deixado o veículo no início da estrada de terra justamente por precaução. No fim, não lhe restava outra opção senão concordar. Avisou que preferia passar a noite no próprio carro a deixá-lo sozinho no meio da estrada. Quando Gustavo se despediu até o dia seguinte e ia saindo, o Bravo quis ir junto. Ficou decidido que os dois passariam a noite no carro e que às 5 da manhã viriam buscar a família para ajudá-la a chegar até o jipe e seguir rumo ao município vizinho. Na manhã seguinte, Ana e os filhos acordaram lá pelas 5 e esperaram que fossem buscá-los. Exatamente às 5, Antônio viu pela janela Gustavo entrando no quintal. Todos começaram a se vestir rapidinho. Lá fora ainda estava escuro. Gustavo pegou a mala das mãos de Antônio. Todos foram apressados até o carro dele no começo da estrada de terra. O Bravo recebeu todos com latidos alegres. Acomodaram-se depressa e partiram.
A estrada de terra ainda estava no mesmo estado ruim de véspera, mas o jipe de Gustavo avançou sem dificuldade, balançando sobre os buracos com a tranquilidade de quem foi feito para aquilo. Quando chegaram ao asfalto, o caminho ficou livre e o percurso correu sem problemas. No carro, Gustavo perguntou: Ana, me diga o endereço de vocês. Vou levar direto na porta do prédio. É melhor nos deixar no terminal rodoviário, pediu ela. Moramos longe. O senhor não vai conseguir nos levar até em casa. Longe como assim? Quis saber o homem. Somos da capital, explicou Antônio. Do terminal ainda demora mais de 2 horas para chegar em casa. Nossa, exclamou Gustavo surpreso. Por que vocês não me contaram isso ontem? Já estaríamos todos em casa. Eu também sou da capital. Só venho para cá caçar com os amigos. Foi decidido rapidamente. Sem parar em nenhum terminal, o carro seguiria diretamente para a capital. 1h30 depois, pararam num café simpático à beira da estrada. Gustavo estava com fome e entendia que os passageiros andavam com o dinheiro curto. Decidiu ao menos alimentá-los e dar algo para beber, já que eles haviam se recusado tão categoricamente à recompensa em dinheiro pelo cachorro. Embora fosse ainda cedo, todos comeram bem. Antônio trouxe para o carro alguns pedaços de frango para o Bravo e foi alimentá-lo, enquanto Ana e Gustavo conversavam amigavelmente à mesa. Gustavo perguntou se ela havia conseguido passar o Réveillon com a família ou se havia passado todos esses dias procurando o cachorro. Moro sozinho, sem nenhum arrependimento, admitiu o homem, e contou com calma que um dia havia tido uma família. No ano em que a filhinha completaria 10 anos, a esposa sugeriu comprar uma viagem e levar a menina para o mar. Ela escolheu um resort no Nordeste, dizendo que a filha iria adorar. Assim foi feito. Mas ao chegarem ao destino, a esposa saía do hotel com frequência e por longos períodos. Às vezes levava a filha, às vezes ia sozinha, e nunca dizia para onde ia. A filha, por sua vez, era menos discreta. A menina contou ao pai que quando saíam da área do hotel, não iam à praia, como ela queria, mas a encontros com um tio chamado Fábio. A menina contou que com um amigo da mamãe, elas iam a restaurantes e davam passeios no calçadão, e frequentemente visitavam lojas caras. Pai, olha o que o tio Fábio me deu, disse a menina, mexendo na bolsinha. Gustavo ficou chocado com o que viu. Eram brincos de ouro bastante caros, não exatamente um presente adequado para uma criança. O que ele dá para a mamãe? Perguntou Gustavo à filha. Várias joias que ela pede, respondeu a menina. Ele já deu um bracelete e brincos para a mamãe, e agora ela está pedindo que ele compre um colar. Mas o tio Fábio diz que o colar é muito caro e que não tem tanto dinheiro. A mamãe ficou muito brava com ele por isso. O que ouviu da filha chocou Gustavo, e assim que a esposa se juntou a eles, ele perguntou: Como está o Fábio? A esposa olhou com um sorriso para a filha e disse: Isabela, eu pedi para você não contar para o papai sobre o tio Fábio. Agora, ele não vai nos deixar ir a lugar nenhum. Depois se virou para Gustavo e explicou: Conheci o Fábio 12 anos atrás, ainda antes de nos encontrarmos. É um amigo próximo. Não te contei nada sobre ele de propósito, porque você ia me encher de ciúme. Por que faria isso? Sorriu o homem. Não sou ciumento do passado. Convide-o para jantar hoje. Não tenho nenhum conhecido do Nordeste com quem me relacione bem. À noite, a família de Gustavo se encontrou no restaurante com Fábio. Ele era extrovertido, muito comunicativo e alegre. A noite passou rapidamente. Quando a família voltou para o quarto, a pequena Isabela disse de repente: Pai, o tio Fábio diz que sou muito parecida com ele. O que você acha? Sou parecida? Gustavo ia responder à filha quando, por acaso, olhou para a esposa e viu em seu rosto uma expressão ao mesmo tempo assustada e desconcertada. De repente, a pergunta da filha já não parecia tão inocente como alguns segundos antes. Parecida? Respondeu ele com firmeza, sem tirar os olhos da esposa, e observou ela começar a empalidecer. Quando chegarmos em casa, fazemos um exame, e aí vamos saber com certeza com quem você se parece. Naquela noite não falaram mais no Fábio, mas pela primeira vez em toda a vida conjugal,
Gustavo percebeu que Isabela poderia não ser sua filha. Aquilo era tão inesperado quanto assustador. O comportamento da esposa apenas confirmava a suspeita que começava a tomar forma. A mulher tornou-se fechada, parecia culpada, e até o dia da partida não deixou mais a família sozinha no hotel ou na praia. De volta das férias, Gustavo fez o exame de DNA, e o resultado foi que ele não era o pai de Isabela. "Por que não me disse logo que a Isabela não era minha filha?" perguntou ele à esposa, estendendo-lhe os resultados do exame. "Porque eu não tinha certeza", respondeu ela rispidamente. "Peço que não conte nada para a Isabela. Vai ser um choque para ela. Prometo que a filha não vai saber nada da minha parte", prometeu o homem. "Mas preciso te dizer que uns 6 anos atrás, sua amiga Fernanda me deu a entender isso várias vezes. Mas eu não acreditei nela na época. Ela estava apaixonada por mim, achei que estava fazendo intriga, inventando esse tal Fábio." "Isso foi há muito tempo", disse a esposa. "Vamos esquecer tudo." Gustavo estava disposto a esquecer. A relação com a esposa ficou um pouco mais fria, mas preservaram a família. Exatamente 6 meses depois, a esposa começou a chegar tarde do trabalho com frequência. Gustavo já não confiava nela como antes, e um dia foi até o escritório dela no fim do expediente. Ele a viu sair apressada do prédio antes do fim do expediente e correr até um carro estacionado. Ao volante estava Fábio. Perto da meia-noite, a esposa chegou em casa dizendo que a chefia havia sobrecarregado o departamento de trabalho. Mas, ao entrar no quarto, encontrou várias malas grandes. "O que é isso?" A mulher ficou boquiaberta ao ver as malas com as tampas abertas, com suas roupas dentro. "Meu bem, você não está cansada de mentir e fingir?" perguntou Gustavo com seriedade. "Não posso mais confiar em você. Vou levá-la a um hotel, vou pagar o quarto, fale com o Fábio. Talvez ele a leve para onde ele mora." A esposa chorou, pediu perdão. A filhinha chorou junto com ela. Mas o homem foi inflexível. Explicou a Isabela que não amava mais a mãe dela, mas disse que ela podia ficar com ele se quisesse. Disse também que ela sempre poderia ligar e vir visitá-lo. Na manhã seguinte, Gustavo levou a esposa ao hotel. Isabela foi com a mãe, e uns 2 meses depois, por meio de amigos em comum, ele soube que a ex-esposa havia ido morar em outra cidade com Fábio, mas vivia lá de forma precária, pois Fábio era casado e não pretendia largar a própria família. Gustavo encerrou o relato e olhou para Ana com tristeza. Depois de um breve silêncio, disse: "Nunca pensei que algo assim pudesse me acontecer. Eu confiava na minha esposa, a amava, e ela me mentia com tamanha leveza. Desde então só os cachorros têm meu amor. Eles não traem. E fui sortudo com os amigos também." "Mas você está sendo injusto", sorriu Ana com carinho. "Você é jovem, muito interessante e agradável. Tenho certeza de que ainda vai ser feliz e vai encontrar uma mulher que amará e em quem poderá confiar." "Ah, não", sorriu Gustavo. "O assunto amor eu fechei para sempre. E para falar a verdade, sinto-me muito bem sozinho. Já faz 12 anos que vivo assim e me sinto ótimo. Não quero mudar nada na minha vida." Ana percebeu que a filhinha havia cochilado bem na cadeira confortável à mesa. Elas haviam acordado tão cedo naquele dia e a pequena não havia dormido o suficiente. "Gustavo, obrigada pelo gostoso café da manhã", sorriu Ana. "Que tal seguirmos viagem?" "Sim, está na hora", concordou o homem. "Agora a estrada vai ser boa. Chegamos em 1h30. Chegaram à capital com bastante rapidez. Não havia trânsito nas estradas." Gustavo levou os passageiros diretamente à porta do prédio, desejou tudo de bom e se despediu. Ana e os filhos subiram até o andar deles. A mulher sentia o coração batendo forte no peito. Estava com muito medo de entrar em casa. Por algum motivo, tinha certeza de que não ia gostar do que encontraria no apartamento. Pensava que, como Paulo não havia ligado para ela nem para o filho em todos esses dias, algo deveria estar errado com ele. Ana ficou muito surpresa ao ver que o apartamento estava em ordem perfeita. Dava a impressão de que uma equipe de limpeza havia acabado de trabalhar por lá. A louça e o banheiro brilhavam. Tudo estava em seu lugar, e o ambiente respirava limpeza e frescor.
Caramba! Resmungou Antônio, percorrendo os cômodos e admirando a limpeza. O pai nunca se distinguiu pela tendência a manter a ordem. Pelo contrário, sempre espalhava tudo. Podia facilmente deixar uma xícara suja na pia, o que era questão de segundos. Falar em faxina completa e minuciosa não havia nem a possibilidade. Mãe, acho que a consciência pesou, disse Antônio, depois de percorrer todo o apartamento e se aproximar da mãe. Deve ter ido ao mercado agora. Quer chegar antes de nós com um monte de gostosuras para se redimir. O humor de Ana e de Antônio melhorou visivelmente. Ambos tinham certeza de que, sentindo falta da família, Paulo havia percebido o quanto ela significava para ele. E agora, em sua casa, voltaria a reinar a paz e o entendimento dos tempos antigos. Mas já era tarde da noite, e o marido ainda não havia voltado. Ana decidiu ligar para ele. Discou o número e ouviu o celular dele tocar dentro do apartamento. Foi em direção ao som e percebeu que o marido havia deixado o smartphone no bolso da calça jeans pendurada no corredor. Ana tirou o celular, acendeu a tela e viu uma mensagem não lida no aplicativo de mensagens. Pressionou o ícone e ficou boquiaberta. Ela percebeu que uma mulher estava escrevendo para Paulo. Era uma mensagem terna. Ana entrou no aplicativo e leu toda a conversa do marido com uma desconhecida que usava o nome de usuário Lara. Na última mensagem, Lara escrevia: "Já encontrei nosso cantinho aconchegante. É um lugar modesto, mas espero que em breve você resolva a situação com a sua esposa e a gente passe a viver no seu espaçoso apartamento." E mandava o endereço, dizendo que estava esperando com ansiedade. Ana esperava qualquer coisa de Paulo, menos traição. Ela tinha certeza de que ele estava muito cansado, que tinha uma série de problemas e dificuldades no trabalho, mas jamais poderia imaginar que ele fosse capaz de trair. Ainda sem acreditar totalmente no que havia lido, Ana percebeu que, se não soubesse toda a verdade ainda naquela noite, enlouqueceria antes do amanhecer. Verificou os filhos e, vendo que o filho e a filhinha dormiam profundamente, chamou um táxi com as últimas moedas que tinha e foi até o endereço indicado na mensagem. 20 minutos depois, o táxi a deixou no endereço certo. Sem sentir as pernas de tanto nervosismo, Ana subiu até o andar indicado e pressionou a campainha. A porta foi aberta pela mesma garota da foto do perfil no celular do marido. A beldade de roupão curtinho olhou interrogativa para Ana, e então, do quarto, se ouviu a voz satisfeita de Paulo. "Meu amor, quem é?" Antes que o "meu amor" pudesse responder, Paulo em pessoa apareceu no corredor. Ao ver Ana, não se constrangeu, não ficou aturdido, não se assustou. Apenas se surpreendeu levemente e perguntou com calma: "Como você me achou?" "Não deixe o celular por aí em qualquer lugar", disparou Ana, sufocada de indignação, e atirou o smartphone no marido com toda a força. Paulo esfregou o ombro onde o aparelho havia acertado e deu uma sorrisada irônica. "Ainda bem que você já sabe de tudo. Não vou precisar explicar nada, mas devo dizer que não há motivo para se preocupar. Jamais vou abandonar meus filhos." Aquilo foi dito com pompa, mas irritou igualmente as duas mulheres. "O que significa 'não vai abandonar'?" guinchou Lara. "Meus filhos não precisam de um pai assim", disse Ana, com os lábios sem cor em voz baixa. "Estou pedindo o divórcio." "Não pretendo convencer ninguém", disse Paulo, erguendo a cabeça com arrogância. "Mas aviso, não vou ceder a ninguém. Então me poupem de qualquer tipo de condição." Ana percebeu que o seu Paulo havia se convencido de que era um herói que podia fazer o que quisesse. Ela não se lembrava de como havia saído do prédio, de como andava pelas ruas da cidade sem perceber nada ao redor. Não sentia o vento quente que soprava pela cidade. Não percebia que as mãos haviam inchado de tanto apertar os próprios dedos. Chegou em casa a pé quase 2 horas depois. Não conseguiu dormir. De manhã cedo, saiu correndo para dar entrada no pedido de divórcio. No caminho de volta, passou na casa de uma amiga e pegou um pouco de dinheiro emprestado. Não queria contar a ninguém sobre o divórcio iminente e a traição do marido. Doía tanto e era tão humilhante que simplesmente não conseguia se queixar nem chorar diante de ninguém.
Mãe, você está bem? Perguntou Antônio quando ela chegou em casa. Você parece doente. De noite a gente conversa, meu filho, respondeu Ana, sem forças para contar ao filho que havia pedido o divórcio. Então vou dar uma saída, mãe. Em poucos minutos, Ana ficou em casa sozinha com a filhinha. A menina brincava quieta no quarto, enquanto Ana sentava e pensava no que fazer a partir de ali. Por sorte, o marido logo chegou. Paulo não tinha intenção de fugir de uma conversa difícil. Fez café para si e para a esposa e a chamou para a cozinha. Somos adultos, declarou o homem com um leve sorriso irônico. Então vamos conversar abertamente. Empurrou o café para ela, tomou um gole da própria xícara e começou a explicar à esposa que o amor por ela havia acabado há muito tempo, que a esposa, antes agradável e animada, havia se transformado numa mulher sem brilho. Dar uma olhada nela doía. Os amigos, colegas, até os vizinhos, as esposas de todos estavam quase sempre de bom humor, sorrindo, brincando. Paulo observou que algumas delas até gostavam de briga, mas logo depois das discussões, voltavam a ser as mesmas, animadas, bonitas e alegres. Ana, embora nunca brigasse, parecia ranzinza e antipática. Tinha marcas de expressão entre as sobrancelhas, nos cantos dos olhos e na testa. E isso aos 36 anos, estava indignado Paulo e perguntou: como você vai estar aos 40 ou 50? Vai virar uma senhora antes da hora. Sou um homem jovem e forte, declarou Paulo. E preciso de uma mulher que me inspire, que me apoie em tudo, e não que estrague minha vida com essa cara de enterro. De problema já chega o suficiente no trabalho. Em casa, preciso descansar e curtir a vida. Ana ouviu o marido em silêncio, sem contradizê-lo em nada, e só perguntou em voz baixa como fariam a divisão do apartamento. Paulo soltou uma gargalhada. Minha querida, você se esqueceu do que está escrito nos documentos? É moradia funcional. Me foi cedida apenas enquanto eu ocupar o cargo de chefe de segurança. Assim que eu sair, o imóvel precisa ser devolvido. Ou então, eu trabalho na empresa por 15 anos completos. Aí o apartamento fica sendo meu para sempre. Portanto, nem eu, nem a família temos o direito de dividir este apartamento por hora. Paulo disse à esposa que ela teria de alugar algum lugar. Prometeu ajudá-la a pagar o aluguel por 6 meses. Depois, Ana teria de arcar com isso sozinha. Se não desse conta, ele ficaria com as crianças. Ana admitiu para si mesma que não havia prestado muita atenção nos documentos do apartamento, não havia se aprofundado no que estava escrito. O marido simplesmente dissera que o imóvel havia sido cedido a ele. Eles haviam se registrado lá, pagavam o condomínio com regularidade e Ana achava que sempre seria assim. Ela não discutiu com o marido e disse que precisavam dividir o dinheiro que estava na conta bancária dele. Pelos seus cálculos, deveria haver uma boa quantia guardada. Mas Paulo tornou a dar uma gargalhada e disse que daquele dinheiro não sobrou nada. A esposa entendeu que o marido havia simplesmente decidido deixar ela e os filhos sem nada. Discutir com ele era inútil. Paulo disse que, já que os dois haviam concordado que não havia mais nada a salvar, o melhor era formalizar a separação de forma rápida e sem arrastá-la nos tribunais. Propôs que no dia seguinte fossem juntos ao cartório e assinassem o divórcio consensual, sem reclamações de nenhuma das partes. Ana concordou, sem energia para brigar. Quanto à pensão alimentícia, ela ficou em silêncio por um momento. Sabia que tinha direito, e que os filhos também tinham, mas estava tão esgotada, tão machucada, que a ideia de manter qualquer vínculo formal com Paulo por anos a fio lhe parecia insuportável naquele momento. Queria distância, queria recomeçar. Pensou que encontraria outro jeito de sustentar os filhos. Decidiu não entrar com o pedido. Na data marcada, o casal se divorciou. Ana fez as malas e, com as crianças, foi morar num apartamento alugado de um quarto. Paulo, como prometera, pagou os primeiros 3 meses de moradia. Prometeu pagar mais 3. Mudou a jovem amante para o apartamento que havia ficado livre e apagou completamente a memória da antiga família.
Ana trabalhava numa escola de música, ensinando crianças a tocar piano. O salário era pequeno e agora não chegava nem para o básico. A mulher percebeu que precisava urgentemente de uma renda extra. À noite, sentou-se ao notebook e começou a procurar trabalho para o período da tarde, disposta a trabalhar com o que fosse. Por fim, encontrou algumas vagas, as anotou e imediatamente começou a ligar. Para o dia seguinte, foi chamada para uma entrevista num escritório que precisava de faxineira para o turno da noite. Ana passou lá antes do trabalho principal e disseram que estavam prontos para admiti-la já naquele dia. O início do turno era às 19 horas. Era perfeito, pois na escola de música o expediente terminava às 18 horas. Já havia 3 semanas desde que Ana havia começado o trabalho extra noturno. Gostava muito do serviço. Quase não se cansava, pois o escritório era novo, com acabamento caro. Limpar as paredes e os pisos ali era fácil, ainda mais porque suas atribuições se limitavam a pisos e áreas comuns, enquanto as salas dos funcionários eram limpas pelas faxineiras diurnas. Ana frequentemente levava a filhinha Clarinha ao trabalho. A menina já havia completado 5 anos, e enquanto a mãe esfregava os pisos, ela ficava sentada numa mesinha no saguão a desenhar. Naquela noite, Clara desenhava flores caprichosas numa folha branca quando um homem se aproximou dela. "Clarinha?" perguntou o homem surpreso. A menina ergueu os olhos e o reconheceu, mas não conseguiu lembrar o nome na hora. Era Gustavo, o dono do cão bravo. Gustavo olhou com espanto para a pequena e perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Estou esperando a mamãe", respondeu a menina. "Ela trabalha de faxineira aqui. Falta só os banheiros e a gente já vai para casa." "Você é segurança?" Gustavo riu e perguntou: "Por que você acha que sou segurança?" "A mamãe diz que a essa hora no escritório só faxineiras e seguranças trabalham", respondeu a menina. "Todo mundo mais sai antes das 6 da tarde." Gustavo não teve outro remédio senão concordar com a menina. Ouviu-a com atenção enquanto ela contou que agora morava em outro lugar com a mãe e o Antônio, que a mãe trabalhava de dia na escola de música e à noite vinha limpar os pisos ali. Clara também contou que Antônio, embora ainda estivesse no 7º ano, também ganhava dinheiro. Ele havia conseguido emprego numa empresa e todos os dias distribuía publicidade nas caixas de correio dos prédios para onde era enviado. Gustavo ouvia a menina com atenção e pensava: por que as coisas vão mal justamente para as pessoas boas? Que Ana e os filhos eram boas pessoas, Gustavo não tinha a menor dúvida. Tinha pelo menos 2 motivos concretos para pensar assim. Eles haviam salvado o bravo de uma situação muito grave e haviam recusado a recompensa em dinheiro, e ainda tinham alimentado o cão enquanto ele estava com eles, mesmo tendo poucos alimentos para si. Poucas pessoas seriam capazes de tudo isso. Logo depois, Ana se aproximou deles. Ficou surpresa e alegrou-se ao ver Gustavo. "Ué, Gustavo!" riu a mulher. "Nunca imaginei que poderíamos nos encontrar de novo." "O tio Gustavo trabalha aqui de segurança", anunciou Clara à mãe. "Tio Gustavo, como está o bravo?" "Ele está ótimo", respondeu o homem. "Com a temporada chegando, vamos juntos para o campo, para a caça." "Ele ficou muito doente quando vocês o levaram?" perguntou Ana. "Ficou sim", disse Gustavo, franzindo o senho. "Ficou com algumas inflamações pelo calor. Precisou tratar a bexiga e as articulações. Mas agora está tudo bem. Não paramos de lembrar de sua família com gratidão." Logo depois dessa conversa reencontrada no corredor do escritório, os encontros foram se tornando cada vez mais frequentes. Gustavo sempre tinha um motivo para passar pelo saguão naquele horário. Pelo menos era o que parecia. Às vezes ficava conversando com Clara, enquanto Ana terminava o serviço. Às vezes oferecia carona quando o horário estava avançado. Ana aceitava com naturalidade, agradecia com um sorriso e tentava não pensar muito no assunto. Mas foi ficando mais difícil não pensar. Havia algo na presença de Gustavo que a acalmava de um jeito que ela não sabia explicar. Não era euforia, não era aquele frio na barriga dos filmes. Era algo mais quieto e mais sólido. A sensação de que, perto daquele homem, o mundo ficava um pouco menos pesado.
Ana tentava afastar esse pensamento assim que aparecia. Não era o momento. Talvez nunca fosse o momento. 3 meses depois, Ana percebeu que os encontros com Gustavo a incomodavam cada vez mais e decidiu procurar um novo emprego. Naquela noite, depois de limpar os pisos, Ana foi até a mesa onde Clara folheava um livro e notou Gustavo ao lado dela. Como sempre, cumprimentaram-se com amabilidade, e Ana informou ao homem que havia encontrado outro emprego, também de faxineira, mas com salário bem maior. Ah, é? O homem ficou sinceramente surpreso. Eu estava convicto de que pagamos muito bem. Se não é segredo, quanto oferecem no novo lugar? Bem mais do que aqui, disse Ana com firmeza. Embora na verdade ainda não tivesse ido àquele escritório e nem soubesse se seria admitida. Mas ficar lá não era mais possível. Estava cada vez mais difícil esconder de Gustavo os próprios sentimentos. Ana havia percebido há tempos que estava cada vez mais apaixonada por esse homem forte, corajoso, nobre e bondoso. Ao mesmo tempo, entendia perfeitamente que não era par para uma pessoa assim, e ainda sentia vergonha diante do filho. Tinha muito medo de que ele adivinhasse os seus sentimentos e começasse a zombar dela. Com certeza havia ouvido do pai que tipo de avaliação ele fazia dela. Bom, vamos para o carro, que já é tarde, propôs Gustavo. Ana pegou a filha pela mão e os 3 foram em direção à saída. Mas antes de chegarem à porta, um segurança correu em direção a eles. Gustavo, disse ele ao homem, sua secretária não conseguiu te ligar. Você tem uma reunião importante na prefeitura amanhã. Ela deixou um recado para você. O segurança estendeu a Gustavo um papel dobrado e se despediu. Do lado de fora, Gustavo ajudou a sentar Clara no carro. Quando o carro arrancou, Ana perguntou: Gustavo, é a primeira vez que ouço falar que segurança tem secretária. Ou o colega estava brincando? Gustavo deu uma gargalhada alegre e explicou: na verdade, foi a Clarinha quem me nomeou segurança. Ela acha que nessa hora à noite no escritório só trabalham faxineiras e seguranças. Concluiu que, já que não sou faxineira, então sou segurança. Então você não é segurança, disse a mulher surpresa. Mas então quem é você? Na verdade, sou o dono e diretor-geral desta empresa. Ao ouvir isso, Ana sentiu o estômago apertar. Tudo o que havia sentido nas últimas semanas, aquela calma estranha, aquela sensação de leveza, de repente parecia ainda mais impossível de sustentar. Um empresário. O dono do lugar onde ela limpava os banheiros. Ela havia tomado a decisão certa de mudar de emprego, mais do que nunca. Quando chegaram em casa, Ana viu que a filha exausta dormia profundamente. Ainda bem que a Clarinha está dormindo, disse Gustavo com um sorriso enigmático. Vamos sair do carro e conversar. Ana estava cansada, sentia-se extremamente envergonhada e insegura, e a última coisa que queria agora era conversar com Gustavo. O que poderia ter em comum uma humilde professora de escola de música infantil, que também trabalhava de faxineira, com um próspero e independente dono de uma grande empresa? Ela saiu do carro a contragosto, tentando pensar febrilmente em como se livrar de Gustavo da forma mais rápida e delicada possível. Mas o homem disse: vou ser honesto. Não pretendia me revelar tão cedo, mas já que acabei admitindo que sou empresário, não faz sentido parar no meio do caminho. Vou ser honesto em tudo. Eu te amo, Ana. Estou cercado por muitas mulheres, mas elas não significam nada para mim. Por muitos anos achei que nunca teria uma família, mas ao te conhecer, percebi que estou pronto para construir uma com você. Eu confio em você. Tenho um respeito e um amor ilimitados por você. Você será a minha esposa. Ana sentiu que estava passando mal. Fazia tanto tempo que não ouvia palavras gentis dirigidas a ela. Ela havia desacreditado tanto que merecia a felicidade feminina. E de repente, essas palavras, ela não sabia o que responder. Mas Gustavo entendeu tudo sem palavras. Abraçou a mulher com força e a beijou. E Ana pensava com angústia que devia estar cheirando muito a produtos de limpeza potentes, com os quais havia tratado as superfícies no trabalho. 3 anos se passaram. Ana havia se tornado a esposa de Gustavo há tempos,
e com as crianças havia se mudado para a casa dele, nos arredores da cidade. Ela não trabalhava mais como faxineira, mas não havia abandonado a escola de música. Nesse tempo, Antônio havia ido caçar com Gustavo muitas vezes e fizera uma grande amizade com o Bravo. O cachorro o considerava seu segundo dono e obedecia a ele tanto quanto ao homem. Ana estava feliz. Aproximadamente 6 meses depois de começar a viver com Gustavo, ela percebeu que Paulo havia sido injusto ao dizer que ela tinha uma aparência terrível. Agora Ana não tinha nenhum medo de se olhar no espelho. De lá, uma mulher bonita, feliz e satisfeita com a vida, lhe sorria de volta. Ana passou o batom pela última vez nos lábios e se levantou da penteadeira. Aninha, quanto tempo para ficar se arrumando? Perguntou Gustavo, em tom de leve impaciência. Sem maquiagem você é a mais bonita do mundo. Já estamos atrasados, apresse-se. Ana deu um beijo na filhinha. No caminho, pediu à empregada doméstica que colocasse a menina para dormir antes das 9 e foi correndo atrás do marido. Naquele dia, havia uma confraternização na empresa de Gustavo. Comemoravam com pompa no restaurante mais caro da cidade. Com o vestido preto que valorizava a figura esbelta, o penteado elegante e elaborado, e envolto no aroma delicado de um perfume suave, Ana estava deslumbrante e muito satisfeita consigo mesma. O restaurante impressionava com sua decoração festiva e brilhante. 3 mesas, onde se sentavam os primeiros nomes da empresa com suas esposas, ficavam sobre um pequeno palco elevado, para que os funcionários no salão pudessem ver bem seus líderes ao fazerem discursos de congratulação e premiarem os melhores colaboradores. Ana estava sentada ao lado do marido e observava com atenção as belas mulheres com seus trajes festivos. De repente, sentiu alguém tocar o seu braço. Ela olhou e ficou sem jeito. Era Paulo, o ex-marido. Ela disse a Gustavo que voltaria em 1 minutinho. Pegou Paulo pelo braço e foi com ele para a parte mais silenciosa do restaurante. Você conhece o Gustavo? Perguntou Paulo, surpreso. Sinceramente, pensei que você fosse primeiro perguntar das crianças, disse Ana, decepcionada. E com o Gustavo já faz tempo que o conheço. E você, como foi parar nesta confraternização? Você trabalhava em outra empresa antes? A vida prega peças, Aninha, sorriu Paulo com tristeza. Não trabalho mais lá. Agora trabalho como auxiliar geral na fábrica do Gustavo. Saí do emprego anterior de uma forma nada honrosa, então não me aceitam mais como vigilante, embora eu queira muito trabalhar nessa área. Talvez você possa me ajudar? Não, Paulo. Posso, mas não quero te ajudar. Você é uma pessoa não confiável. Abandonou os seus próprios filhos. Não mandou parabéns no aniversário, não deu presentes, nem simplesmente ligou. E a Clara sentiu muito sua falta no começo. Você está muito bem. Não conseguiu se conter, Paulo, com um elogio. Fez alguma cirurgia plástica? Não, Paulo, nenhuma cirurgia. Simplesmente encontrei alguém que me ama muito, mas ele já deve estar me procurando. Com licença. Ana foi apressada em direção à mesa onde Gustavo estava sentado, esperando impacientemente a volta da esposa. O Paulo queria conversar, disse ela ao marido. Estava se queixando da vida. Aninha, me perdoe, disse Gustavo, em tom de culpa. Não te contei, mas o seu ex-marido agendou uma audiência comigo. Ele claramente não sabia que nos casamos. Paulo pediu emprego na segurança. Mandei minha equipe levantar informações sobre ele. E o que você soube? Perguntou Ana. Soube coisas muito ruins sobre ele, disse Gustavo. Me relataram que ele tinha uma amante jovem. Tentou impressioná-la dizendo que era rico e poderoso. Começou a desviar material da fábrica. Ninguém suspeitava dele por muito tempo. Mas quando foi flagrado, foi demitido imediatamente. Tiraram o apartamento dele, mas não o processaram. Foi considerado o histórico de bons serviços anteriores. Dizem que quando morava com você, trabalhava de forma honesta. Oferecia a ele um posto de auxiliar geral. Ana esboçou um sorriso. Não sentia pena do ex-marido. E Paulo tentava em vão entender onde havia errado, pois agora, aos 43 anos, havia ficado com nada. Sem família, sem moradia. Ainda bem que lhe deram um lugar no alojamento,